Este programa é independente e de responsabilidade de seus idealizadores. Presença, oferecimento Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você. A presença hoje é a da terapeuta integrativa Loerine Zanon, com quem a gente vai conversar, ou aliás, com quem a gente volta a conversar, porque Loerine esteve aqui no Presença, falando conosco de todo o conjunto de práticas integrativas que ela usa na resolução das dores e dos problemas dos seus pacientes, mas nós vamos tratar de um tema muito específico hoje, que vai ser o motivo dessa presença com Loerine Zanon. Loerine, feliz de você estar aqui. E quero falar com você, eu já tratei desse assunto com algumas outras entrevistadas, mas às vezes a própria frequência com que a gente tem que trabalhar, não é que a gente mecaniza, mas a gente tende a ficar às vezes muito no aspecto conceitual e teórico. Depois da experiência que me foi proporcionada de conhecer de perto, eu acho que esse assunto precisa ser mais divulgado pelo tanto de resolutividade e solução que oferece para as dores de muitas pessoas. Eu me refiro à constelação familiar. E você constela, né? Você é uma consteladora. Eu sou uma consteladora. Gratidão pelo convite mais uma vez, né? Eu fico muito feliz porque o nosso trabalho, ele precisa ser divulgado e desmistificado, né? Então, como consteladora, eu acho que essa também é uma das minhas funções, né? Trazer essa informação, esse conhecimento para as pessoas de uma forma que a gente saia daquele lugar do místico mesmo, né? Que é o que muito tem se falado sobre os movimentos sistêmicos. Do místico para alguns, e para outros é um mero preconceito mesmo. Já dizia Einstein, é mais fácil abrir o átomo do que quebrar um preconceito. A pessoa não conhecia, não gostei. A gente teme tudo aquilo que não conhece, né? Então é mais fácil descartar do que investigar, procurar. E assim vai ser de um infinito, né? Então estamos aqui para fazer esse movimento contrário. Eu fico feliz até pela oportunidade do meu trabalho me permitir isso, que às vezes ajuda a contribuir um pouco para quebrar essa barreira do preconceito, principalmente quando a gente se dispõe a ir lá verificar, checar, conferir, né? Sim. E eu te confesso, assim, bem impressionado, eu tenho um trabalho modesto na mídia já de alguns anos, quem acompanha sabe que eu sempre tive uma especial atenção com a questão da cura, qualquer que seja a abordagem da cura, desde que ela resolva a situação da pessoa, né? Então eu acompanho vários processos, tento às vezes, inclusive, participar vivencialmente para ter mais legítimo no meu depoimento, mas a constelação, e depois a partir daquela oportunidade, eu procurei também ler um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais, e fiquei muito impressionado. A vontade de quem tem é de difundir isso aos quatro cantos, para saber, para entender o quanto que isso pode ajudar as pessoas, e particularmente, eu sei que eticamente não se promete, mas o quanto que pode de resolver de solução para transtornos psiquiátricos. Muitos. A constelação familiar é uma abordagem sistêmica. Eu gosto de falar assim, ela não é uma terapia. Ela traz dentro dos movimentos clareza para a gente entender o que nós estamos fazendo baseado na nossa história e no nosso sistema familiar. Nós trazemos emaranhados da nossa ancestralidade, dos nossos pais, dos nossos avós, da ambiência que a gente vive, da ambiência onde a gente foi criado, da nossa cultura, e são dinâmicas ocultas que ficam no nosso sistema e que nós estamos ali repetindo padrões de pobreza, de escassez, de sofrimento, de miserabilidade, doenças, comportamentos neuróticos, enfim, tem várias questões que nós podemos estar identificando. Só que entender a profundidade disso, como que explica nós estarmos reverberando esses movimentos, né? Que amor profundo, que amor é esse, para onde o nosso amor está olhando a ponto da gente adoecer pelo sistema, ou da gente criar dinâmicas de pobreza, de acidentes, de morte pelo sistema. Então, assim, quando a gente olha para os movimentos, né, das constelações, a gente consegue trazer e entender da onde é a origem daquilo, por que nós fazemos o que fazemos. Então, 90% daquilo que nós vivemos não é nosso. São apenas repetições de padrões que estamos emaranhados porque trazemos isso no banco de dados e no nosso campo fenomenológico.
a mente capta essas informações e reproduz isso no piloto automático. Então, assim, tanto na parte da psiquiatria, parte das doenças em gerais, na vida, a constelação ela pode ser usada em todas as áreas da nossa vida. Hoje a constelação também é usada em empresas, grandes empresas conseguem ver movimentos sistêmicos, ajustar questões empresariais. Então, assim, tem um leque de possibilidades, mas basicamente é entender aonde está o problema, olhar para aquilo com clareza e aí trazer outras ferramentas para abordagem, também para a cura disso. É interessante entender o seguinte, você inclusive fez a definição de um profissional que é familiarizado com o assunto, você descreve até com belas palavras disso. No resumo dessa ópera é o seguinte, cara, não começou com você. Não começou com você. Que coisa, né? Não, mas internalizar isso, você entender que de repente o evento fatídico vivido por um irmão do seu avô, por esse campo fenomenológico, deságua no neto, no filho seu. Sim. Basicamente entender que coisas que não foram resolvidas antes da gente, o sistema obrigatoriamente vai resolver de alguma forma. E quando há um buscador do sistema, Bert falava muito isso, que quem desenvolveu a ferramenta, né, chama-se Bert Hellier, um padre, ele falava muito isso das ovelhas negras, dos buscadores, dos proscritos. Então, normalmente aquela família que tem aquele que mais sofre, mais faz bagunça, mais está em desordem, é o que realmente tem a força para carregar a história do sistema e essas coisas pesadas. Então, mortes, assassinatos, roubos, abortos, conflitos, traições, tudo isso está impregnado no nosso campo. Então, nós estamos identificados. E quando isso não é resolvido, o sistema ele vai cobrar de alguma forma. Então, nada mais é que isso. Quando entendemos que tem algo que não foi resolvido, tem alguém que se identifica, e isso vem à tona novamente para que seja resolvido. Seria isso. Você quando se apropriou desse arsenal, desse conhecimento, você descobriu na sua própria história, na memória fenomenológica, isso. Porque na minha família eu fiquei impressionado, dos dois lados. Fiquei impressionado, tantos eventos assim que certamente hoje eu entendo e reverberam. Isso. Eu sou terapeuta já tem 15 anos, eu trabalho com várias ferramentas, né? A constelação familiar, ela chegou para mim em 2015 e foi como a cereja do bolo, porque nós trazemos essa mesma informação no corpo físico, no nosso psique e no campo fenomenológico. Então, eu adoeci aos 23 anos de idade e aos médicos falaram que na época eu não iria sobreviver até aos 30, eu já contei essa história em outros podcasts, né? E hoje eu estou aqui. Porém, quando eu entendi assim, eu cuidei da parte física e o corpo ajustou, soltou a bagagem do corpo, eu entendi que eu ainda repetia. Por que eu ainda não ganhava o dinheiro que eu gostaria? Por que eu fazia sabotagens? Até em doenças mesmo, né? E aí a constelação, ela me trouxe essa clareza de entender que tudo aquilo que nos impede de conseguir algo que a gente deseja, se eu abrir um movimento sistêmico aqui, eu vou provar para você que tem algo que está dentro do padrão do sistema familiar. Então, vamos pensar assim, se meu pai, até interessante isso, que eu tive um sonho essa noite que não foi um sonho. Ontem eu me questionei assim, falei assim, por que eu ainda não consigo fazer determinadas coisas em minha vida? Por exemplo, eu ganho muito dinheiro e às vezes eu não consigo reter ou administrar isso, né? Ou acontece de quebrar um carro, ou acontece de ter um problema, várias situações. E aí eu acordei de madrugada e foi muito interessante porque me veio a cena do meu pai na vida toda. Meu pai, ele arrumava um empréstimo porque a gente trabalhava com agricultura, por exemplo. Aí, naquele ano acontecia várias tragédias, tempestades, granizo, seca. Ele perdia toda aquela produção. Aí ele juntava um dinheiro, fazia uma coisa, aí a outra coisa acontecia. Eu falei, olha só, por fidelidade ao sistema, no meu inconsciente, no meu campo, eu ainda tenho informação de que ter dinheiro ainda é muito difícil, muito duro, eu até posso conseguir, mas eu não consigo reter. Por quê? Porque eu aprendi isso fenomenologicamente do sistema familiar.
E aí o que é interessante, por amor ao meu pai, por amor ao sistema, nós reproduzimos isso. Mas como assim? É um amor pervertido, é um amor que a gente não consegue, porque para o sistema não é certo, errado, bom e mal. A gente repete aquilo porque a gente quer pertencer ao sistema. É como que se eu dissesse, eu não posso ser melhor ou fazer mais ou ter mais que meu pai porque eu estou sendo infiel àquilo que eu vivi e experienciei. E foi muito interessante entender que hoje, com 15 anos de terapia, eu ainda olho para o sistema e entendo as dinâmicas de repetição. Profundo isso, né? Nossa, mãe. Mas ó, toda a nossa teorização aqui é pequenininha, perto de uma experiência prática de quando você vê, por exemplo, uma coisa que soa absurdo no primeiro momento, né? Você vai fazer uma constelação, aí vai compor o quadro da constelação e você chama as pessoas para ser o representante dos parentes. Sim. Né? Aquilo não é um psicodrama. Não. Aquilo não é um psicodrama, né? E de repente, aquela energia que está ali, a pessoa tem a história dele pessoal, que tem a própria constelação dele, de repente ela se integra naquela personagem e oferece respostas, né? Ela se identifica com aquilo. Então, para a gente entender isso, o que é o campo fenomenológico? Eu vou explicar de uma maneira simples, porque vocês podem perceber isso no dia a dia. A gente vive isso sem perceber. Vocês já chegaram num lugar onde você fala assim, nossa, que ambiente pesado? Ou no lugar, nossa, que ambiente leve? Ou perto de uma pessoa mesmo, você fala assim, nossa, essa pessoa parece que ela não tá legal. Ou nossa, pessoa espirituosa, já experienciaram isso? Então nós vivemos o campo o tempo todo, a gente só não é palpável isso. Quando eu coloco alguém no campo, vamos pensar dentro da ciência, não existe passado, futuro, existe só agora. Então a física quântica já prova isso, né? O DNA espelho também já prova isso. Não tem como explicar dentro das ciência as emoções e as relações familiares e interpessoais. Por isso que é difícil de explicar a constelação familiar. Mas uma vez que essa pessoa ela entrou no campo, ela sentiu aquela informação, ela vai trazer para a consciência algo que é fenomenológico, algo que não é palpável. E aí ela essencialmente não é dela, né? E não é dela. Ela pode até estar identificada com aquilo, mas não é dela. Ela traz exatamente a vivência e experiência do movimento sistêmico do campo, daquilo que aconteceu, pode ser 9, 10 gerações atrás, inclusive. Se teve uma dor, se teve um sentimento, a forma de olhar, a forma de expressar, a forma de sentir. Então, quando a pessoa vai, eu sempre explico isso aqui para entender que isso não é místico, isso é ciência. Rupert Sheldrake explicou isso, né? Fenomenologicamente. E Rupert Sheldrake é citado agora, inclusive, com muito profusamente. Todo mundo está falando dessa teoria do campo morfogenético, que ele que trouxe, né? Ele é um biólogo e ele explicou isso através das plantas, dos animais. Por exemplo, se você pegar uma espécie de uma abelha, ela vai ter aquele formato de fazer aquela casinha, de fazer aquele movimento todo aqui na China, no Japão. Como que elas aprenderam isso? Então vai se passando aquela de geração. Aquela experiência dos pássaros, né, que abriam a caixinha para poder tirar o leite. Isso, exatamente. Então, por exemplo, assim, nós temos essa informação do meio que a gente vive, da ambiência que a gente vive, do sistema familiar e da memória coletiva. Mas cada um tem a sua identificação. Nós aqui no Brasil temos uma cultura, o indiano tem outra cultura. Então, cada sistema também tem a sua informação fenomenológica. Então, a gente consegue entender isso de uma maneira mais simples quando a gente pensa no campo biológico, vamos se dizer assim, né? Mas isso existe, isso é real, isso não é a Lori que está falando, né? Só foi formatado isso, né? Foi trazido para a ciência isso, né? A presença hoje é a da terapeuta integrativa Loerine Zanon. A gente volta já. Venha viver momentos inesquecíveis no Hotel Vista Azul, nas Montanhas Capixabas. Resort com piscina interna e externa, quadras de tênis, jacuzzi, suítes amplas e confortáveis, lounge com lareira e um mirante com vista para a Pedra Azul. Hotel Vista Azul, a Europa, pertinho de você. Voltamos com a presença, um oferecimento do Vista Azul Hotel. Voltamos com a presença da terapeuta integrativa Loerine Zanon. Loerine, eu tenho dito que
A gente já tem algumas formas convencionais de transmissão de conhecimento, né? As artes, o cinema, a Netflix agora com o streamer disponibilizando muitos conteúdos que estava muito restrito antigamente. Você, para ver um filme fora do padrão americano, inglês ou francês ou brasileiro, você tinha que ir no cinema de arte, como o Cine Jardins, excelente aqui no Espírito Santo. Mas a Netflix disponibilizou, né? A gente hoje acessa alguns conteúdos maravilhosos, cinema coreano, cinema turco. Eu vi a série Uma Nova Mulher, que eu recomendo todo mundo para ver. Sim. Aquela série. Claro que tem o negócio do romance, do climazinho lá, dos caras, tudo um punhadinho de bonita, né? Cenários bonitos. Mas aí ela apresenta, a série aborda a questão da constelação familiar e aborda uma questão que eu vejo se reproduzir aqui, no nosso dia a dia aqui em Vitória. Sim. O preconceito e o ceticismo do conhecimento, do saber oficial com relação ao saber novo, que, embora resolutivo, não está cientificamente comprovado. Até que eu e o Rupert Shelder veio, de uma certa maneira, me mostrar, não, se você quiser ir pelo viés da ciência, a gente consegue provar também. Mas o que surpreende lá é ver assim, as pessoas não estão discutindo a resolutividade, as questões discutindo é o aspecto formal do processo. Eu vi o livro do Bert Hellinger sobre isso, que ele fala inclusive das ordens, né, da hierarquia, Sim. do pertencimento, do equilíbrio, né? Não se pode dar mais do que recebe, em suma. Sim. Né? E eu acho interessante o seguinte, ele não estava andando para a questão da comprovação científica. Para ele o que interessava é que funcionava. Ele diz isso, ele atestou nisso na entrevista que ele fala a uma jornalista alemã. Eu não estou preocupado em ficar atestando o cientificismo do método. Eu me estou focando na resolutividade e de quantas dores isso está resolvendo. Então eu estou falando isso porque naquela série a própria personagem se defronta com essa situação. Ela é diretora clínica de um hospital, acha que aquilo tudo é misticismo, embuste, né? Até que um dia, por alguma série de circunstâncias, ela se depara com o processo, ela se submete ao processo e descobre que tinha uma solução de cura maravilhosa ali, mas aí ela ia se defrontar com o ceticismo dos colegas. É interessante isso, né? É interessante isso. A série é muito bem feita, por sinal, ela é maravilhosa e ela traz verdadeiramente o que é os movimentos da constelação. É exatamente aquilo ali mesmo. Claro, como você falou, tem todo um cenário romântico, enfim, mas é exatamente aquilo. E eu desafio qualquer pessoa que se disponibilizar a querer olhar para o sistema, que 100% de nós estamos repetindo de alguma forma aquilo que aprendemos e as repetições, né? Bert, ele falava isso e é muito interessante porque no final da vida, né, porque ele morreu com quase 100 anos, 90 e poucos anos que ele faleceu, e quando ele começou os movimentos, né, de uma forma muito ainda empírica, muito assim, ele tinha uma visão sobre o que eram os movimentos sistêmicos. No final da vida, ele fala muito sobre a questão do sistema familiar, é como que se regesse por uma grande alma que busca a cura. Então, é como que se tivesse no sistema um desejo muito grande para que essas questões viessem à tona para que fossem curadas, né? A constelação, ela faz isso. Independente de você acreditar ou não, ela consegue trazer essa clareza, consegue trazer essa identificação, porque a partir do momento e do movimento que você faz de entender aquilo, você já está trazendo a consciência e a cura. Você concorda comigo? Isso aqui é por conta do meu pai ou da minha mãe. Sim, quando eu olho para aquilo... Esse é um aspecto que eu percebi. A consciência do processo já faz parte do processo. Claro que eu não vou conseguir resolver no movimento de 40 minutos, 1 hora de constelação, uma história de vida e precisa elaborar isso em terapia e outras ferramentas. Mas a clareza e a consciência de entender toda a nossa ancestralidade, tudo aquilo, todos os sacrifícios que os nossos antepassados fizeram para que a gente estivesse aqui hoje, para que eu estivesse aqui, para que você estivesse aqui vivendo hoje o que nós estamos vivendo, então já há uma cura na clareza e nesse olhar, né? Então, assim, é muito interessante. Uma coisa que eu também quero falar, porque a constelação, ela não é só feita em workshops, né? A gente faz com bonecos, faz em forma de hipnose e é feito hoje constelação com cavalos. Então, existe hoje vários aras que faz isso, né? Com o constelador ele consegue interpretar o movimento ali do cavalo fazendo,
O cavalo, ele só sente o campo. Ele sente, ele deita, ele levanta, ele chora, ele olha, ele faz todo o movimento das 3 leis, hierarquia, pertencimento, equilíbrio. O constelador consegue interpretar isso. E só o movimento que ele faz já traz a clareza e a cura para o sistema. Então, é muito lindo de ver. E, de novo, né, até que a gente prove isso, vamos dizer assim, dentro daquilo que se diz ciência, nós estamos perdendo muito tempo para a cura. Algo não está cientificamente comprovado em 2 situações. Quando não foi ainda testado cientificamente. Então você pode afirmar peremptoriamente, solenemente, não, isso não está cientificamente comprovado. Não foi testado, não se fez as experiências que consiste em você experimentar, reproduzir nas mesmas circunstâncias para ver se o resultado se recebe. Não? Ou então foi feita a experiência e não deu o resultado prometido. Então são 2 situações. A gente esbarra muito nessa cienciolatria do não estar cientificamente comprovado. Aí tem que se perguntar, mas em que situação? Testou-se e não se constatou funcionou. Ou não se testou ainda? Nós estamos falando de quantos anos que o próprio Bert e milhares de profissionais que hoje fazem esse movimento sistêmico e que dá resultado. Eu tive o privilégio de ter um amigo, um padre, Carlo Bússola, que viveu muitos anos na África, porque ele foi designado pelo Papa João XXIII para recolher subsídios para a formulação da Concílio Vaticano II, quando o João XXIII, o Papa, queria abrir um pouco mais a igreja e despojar um pouco a igreja católica daquela carga que ela trouxe desde a Idade Média, né? E ele vivia nas comunidades africanas, ele falava, o Bert Helling trouxe isso de uma maneira mais explícita. Ele explicou muito esse senso de comunidade, o senso do Ubuntu, sabe, do espírito coletivo da comunidade, do tribal que dorme e sonha que fez uma agressão ao colega, de manhã vai resgatar aquilo como se tivesse feito realmente aquilo, né? Sim. E os índios também, os índios aqui no Brasil, os índios norte-americanos, a gente percebe como é que existe realmente, sem explicitação, sem uma lógica que se materializa em conversa, uma percepção da ancestralidade, né? Como é que ela está presente. E aí me coloco outra coisa para você. Nesse caso, você falou, quando você tem consciência do processo, já se encaminha a cura. Sim. Mas aí é uma etapa posterior que me parece que é resgatar essa reverência, né? Prestar essa reverência, não? Quero pegar esse viés também dentro da ciência, como você começou com a pergunta, porque não tem como, dentro da ciência, se explicar emoções e relações. Então, se eu tenho uma situação com você, como é a minha visão, e outra pessoa também tem uma situação com você, a visão dela é diferente, a minha emoção é diferente da dela. Como que a gente vai explicar isso? Como é que a gente vai formatar isso cientificamente? Então, a base sistêmica tem ciência, fenomenologia, a física quântica, etc, etc. Quando a gente fala em resgatar essa ancestralidade, a gente fala muito nas constelações em tomar o pai, em tomar a mãe, para tomar a força para ir para o mundo. Mas quando eu olho para a minha ancestralidade e tomar isso, é realmente reconhecer quem eu sou, da onde eu vim, qual é a bagagem que eu trago, qual é a minha missão. Quando a gente olha para o sistema, a gente reverencia o sistema, é dizer assim, eu honro tudo que veio antes. Hoje nós temos maravilhas aqui no nosso planeta, no Espírito Santo, mas todos os sacrifícios, porque eu falo muito do sacrifício, né? Quantas coisas quantas pessoas, todos nós no dia a dia abrimos mão de coisas para poder fazer coisas e trazer o bem, o bom e o belo, não é assim? Então, reverenciar o nosso sistema é olhar para a origem, é entender de onde eu vim, é olhar para a raiz, né? Ou entender que estamos aqui por causa deles, né? Pronto. Então, assim, é trazer a ordem para as coisas, é trazer o equilíbrio, é dar nome. E assim, quando a gente fala de amor ao sistema, um amor sem ordem, ele também vira bagunça, né? Então, Bert fala muito das leis sistêmicas e dentro da nossa vida, quando a gente entende essas leis sistêmicas e olha para a nossa ancestralidade, porque o fluxo é para o futuro, não para trás, mas eu só vou para o futuro se eu reverenciar e honrar o que veio antes, independente de eu concordar ou aceitar.
é honrar o que veio antes. E aí um senso de pertencimento. Tem né? senso de pertencimento. Interessante, me ocorreu depois disso, lembrei que as igrejas messiânicas e Seishonoe, elas trabalham o culto à ancestralidade. Das religiões que eu tenho oportunidade, o privilégio de estar conversando e aprendendo sobre elas, as únicas que me ocorreram, entendeu? Assim que tem isso muito além das sociedades primitivas, ditas primitivas do ponto de vista da nossa relação tecnológica com elas, mas não são primitivas, tem alguns aspectos que são até mais. O meu mestre Carlo Bússola falava que o africano era um ser gentil e mais gentil do que o europeu, mestre Carlo Bússola. E que a mitologia africana era mais refinada do que a mitologia grega. Nunca esqueço disso. E eu presto aqui um tributo a ele. Eu queria que você desse um depoimento a respeito do trabalho, eu vou ser indiscreto no meu questionamento, que você desenvolveu na comunidade de Santa Maria de Jetibá. Então, a gente fez um movimento lá mais ou menos uns 4 anos de constelação familiar e a Santa Maria de Jetibá é uma cidade aqui do nosso interior e que ela entra hoje no segundo do Brasil, no ranking, né, o segundo com maior índice de suicídios e mortes. E a gente fez um movimento muito grande lá de quase 5 anos, né, 4 anos e pouco. Estou voltando lá a fazer movimento sistêmico e foi impressionante o resultado que a gente teve da diminuição desse suicídio, da diminuição dos alcoólatras, de famílias que tinham problemas muito graves de mortes, né, que teve vários assassinatos e que não se falavam e que tiveram muito problema sistêmico com isso. E a gente teve um resultado, eu fico até emocionada, né, porque a gente conseguiu fazer, eu como consteladora, outros consteladores, mas a comunidade em si, de fazer o movimento, de buscar, buscar essa cura. Então, assim, não tem como mensurar a alegria que é de você olhar hoje para aquela cidade e falar assim, eu fiz parte disso em algum momento, trazendo, né, o processo, porque não sou eu só trago a ferramenta, né, a força daquelas pessoas em querer a cura. Então, assim, foi um trabalho incrível e a gente tem muito trabalho pela frente ainda, mas é maravilhoso. Quero agradecer muito, Loerine, a sua presença e a sua disponibilidade de estar conosco aqui de novo, evangelizando a gente. Eu é que agradeço, espero que a gente tenha mais movimentos como esse, né? A presença hoje da terapeuta integrativa Loerine Zanon, falando desse assunto que você merece conhecer. Até já. Venha viver momentos inesquecíveis no Hotel Vista Azul, nas Montanhas Capixabas. Resort com piscina interna e externa, quadras de tênis, jacuzzi, suítes amplas e confortáveis, lounge com lareira e um mirante com vista para a Pedra Azul. Hotel Vista Azul, a Europa, pertinho de você.